Podemos assentar. Bom dia. Bom dia. Uma alegria imensa estar aqui com vocês neste dia, o dia da Gospa, esse dia abençoado, esse dia que o Senhor fez para nós e quer fazer em nós também. Não só o dia é para nós, Deus quer fazer em nós. E de uma forma muito especial hoje vamos conversar e partilhar um pouco sobre São Miguel Arcanjo, aquele que combate em nosso favor, que combate por nós, que venceu a batalha, onde expulsou os anjos decaídos, nós vamos falar um pouco disso também, mas que vence junto conosco todas as batalhas que enfrentamos. Os anjos, meus irmãos, bom, primeiro vou me apresentar, desculpa, eu sou Eduardo, já estive aqui na Gospa várias vezes, é sempre uma alegria estar aqui. Sou de Divinópolis, aqui pertinho, da comunidade Missão Maria de Nazaré. Sou casado com a Carla, minha esposa, que está aí também. Tenho 4 filhos, a Letícia, o Lucas, a Luísa e a Beatriz. E meu trabalho, a minha vida é dedicada à evangelização. Já faz 9 anos que eu deixei o meu trabalho, minha esposa também, nós nos consagramos numa comunidade de vida e vivemos uma vida missionária, com diversos trabalhos, Dentre eles, esse trabalho de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que para mim é um privilégio poder estar aqui. Mas, voltando ao assunto do nosso dia, nós vamos falar então de São Miguel Arcanjo, desse arcanjo poderoso que luta a nosso favor. Mas antes de entrar no detalhe de São Miguel, é importante a gente lembrar quem são os anjos na nossa vida. Não sei se você sabe que você tem um anjo da guarda, você sabe disso? Quantas vezes por dia você pede ajuda para o seu anjo da guarda? Quantas vezes no dia você fala assim, meu anjo, me ajuda porque agora eu vou ter que resolver esse problema. Me ajuda porque agora meu marido está chegando e eu acho que nós não vamos ter uma discussão aqui, tem um problema acontecendo. Me ajuda aqui no trabalho porque a coisa está difícil. Você faz isso todos os dias, o tempo todo? Se não faz, comece a fazer. Deus criou os anjos antes mesmo de toda a criação do mundo. Os criou e no início, porque isso até nos ajuda a entender por que Lúcifer, que era um anjo, se rebelou contra Deus e foi expulso do céu por São Miguel. Isso nos faz entender até por que alguém que conhecia Deus, que sabia quem era Deus, se rebelou contra Deus. Então Deus criou todos os anjos, e os anjos viviam com Deus, só que ainda, antes de acontecer essa batalha, os anjos não viam Deus face a face. E num determinado momento, Deus viu aqueles anjos todos ali e quis provar-lhes o amor que tinham para com Deus. Foi aí que aconteceu o grande desastre dos anjos, que 1/3 dos anjos se decaíram. Por quê? Muita gente pensa assim, Lúcifer começou a ficar com inveja e se rebelou. Não foi simples assim a coisa. Deus mostra para os anjos, segundo a tradição da igreja, Deus mostra para os anjos a história de salvação que iria acontecer. Porque Deus, ele está além do nosso tempo, ele é atemporal. Então Deus já sabia de tudo, inclusive que nós estaríamos aqui. Desde sempre Deus sabia que você estaria aqui. Desde sempre. Então, desde sempre, Deus já sabia o que aconteceria na história. E Deus mostra para todos os anjos que Ele iria se encarnar, que Ele iria se tornar homem, na pessoa de Jesus Cristo, que Ele iria morrer numa cruz. Toda essa história que a gente conhece, Deus mostra para os anjos primeiro. E além disso, mostra para os anjos a primazia da Virgem Maria. Deus mostra para os anjos, antes dela vir ao mundo, Deus mostra que ela teria uma primazia entre todas as criaturas. Não sei se você sabe, mas a Virgem Maria, ela tem a primazia de tudo que Deus criou.
Ela é a perfeição da criação de Deus. E nesse momento, aí sim Lúcifer se rebela. E diz para Deus: eu não me ajoelharei diante de um homem, que é Jesus Cristo, que é Deus. E neste momento, acontece a grande batalha no céu, que é narrada no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Que aí, São Miguel, que não era o anjo mais forte, ele não estava assim, porque existem as hierarquias, ele não era da hierarquia maior, ele estava na segunda hierarquia dos anjos. Nesse momento que Lúcifer se rebela contra Deus, dizendo que não se ajoelharia, que não adoraria Jesus Cristo, que não se submeteria à Virgem Maria. Por quê? Porque ele era um anjo, e os anjos, meus irmãos, em inteligência são muito superiores a nós. Eles têm uma inteligência muito superior a nós. Então, intelectualmente, eles são muito acima de nós. Eles têm uma vontade, uma inteligência perfeita. É por isso, inclusive, que não dá para Lúcifer pedir perdão, porque o grau de consciência de Lúcifer é muito maior do que o nosso. E por ter essa consciência muito maior, o seu pecado se torna maior do que o nosso. Não sei se você consegue me entender. Mas por causa de sermos limitados, os nossos pecados são graves, mas quanto mais consciência temos de quem é Deus, do mal que é o pecado, maior se torna o pecado. E os anjos, a consciência deles é muito maior do que a nossa, a inteligência, a capacidade. E quando ele se depara com uma mulher, sem pecado, mas que ele teria que tê-la como rainha dos anjos, ele teria Maria como rainha dos anjos, aquela que ordena os anjos, e teria Cristo, que é Deus, mas que se fez homem, ao qual ele deveria adorar, ele se rebela. E ao se rebelar, e dizer que não adoraria o Cristo, e dizer que não aceitaria aquilo, naquele momento, acontece a batalha no céu, narrada no Apocalipse, no capítulo 12. Onde São Miguel, que era um anjo, de segunda hierarquia, ou seja, podemos, para a gente entender, um anjo de segunda categoria, ele não era dos chefes, se levanta e diz: quem como Deus? Diz para Lúcifer. Ou seja, quem é você para querer se achar maior do que Deus, que não quer adorar o próprio Deus que vai se fazer homem? Por isso o nome Miguel, que vem de Micael, que quer dizer quem como Deus. O nome Miguel tem esse significado. E naquele momento, 1/3 dos anjos são expulsos do céu. São chamados os anjos decaídos. São expulsos do céu. E há ali, entre aspas, podemos entender assim, para a gente entrar no entendimento um pouco mais simples, há ali o julgamento final dos anjos. E a partir daquele momento, os anjos que ficaram com Deus começam a contemplá-lo face a face. E os decaídos vão para o inferno. E aí, ali no livro, no significado, a serpente, né, todas essas ações demoníacas que são narradas nas Sagradas Escrituras, elas vêm a partir desse momento na história. Então é um momento na história que tem tudo a ver conosco, porque houve aquela batalha, mas até hoje há essa batalha espiritual. Quem às vezes acha que não está numa batalha espiritual é porque ainda não entendeu o que é a nossa fé. Lúcifer continua combatendo contra Deus. E como ele atinge Deus? Tentando nos atingir. Tentando nos tirar de Deus. A forma, porque contra Deus ele não pode, contra Deus ele não consegue nada. Então ele vai atrás daqueles que Deus ama, que somos nós. Mas aí o céu, no seu infinito amor, nos dá de presente uma milícia celeste, um exército celeste, comandado por um príncipe, que combate a nosso favor. Antes de subir, eu estava ali rezando com o padre, com vocês, e eu falava
pensava no meu coração, me via forte, o tanto que Deus nos ama. Porque é amor demais, porque Deus por si só não precisava de anjo. Deus por si só se basta, Ele é todo perfeito, todo amor, todo bem. Ele não precisava de nada. Mas Ele tinha uma história para viver conosco. Uma história. E Ele sabia que essa história precisava de todos esses acontecimentos para que pudéssemos estar com Ele verdadeiramente. Por isso Ele cria os anjos. Para cuidar de nós, para cuidar de você. Para combater a seu favor. E aí vem Miguel, esse príncipe, esse que está à frente, esse que venceu o demônio. E que vence todos os dias. Basta a gente se recorrer a ele. E na história da igreja, São Miguel, em muitos momentos foi essencial nos combates que a igreja viveu e vive. Essencial. Estar junto da igreja é essencial. No século V, no Monte Gargano, na Itália, tinha um cuidador de ovelhas, um pastor, que também se chamava Gargano, ele tinha o nome do monte, numa cidade do interior da Itália, e ele estava atrás de uma dos seus bichos de criação, não sei se era uma ovelha, um novilho, não sei, e esse entrou numa caverna, e estava nessa caverna, e ele não conseguia chegar lá para pegar ele de volta, e era um bicho que dava trabalho o tempo todo para esse pastor. Esse pastor pensou o seguinte: eu vou fazer o seguinte, eu vou matar esse meu bicho, essa minha ovelha, não sei se é ovelha ou novilho, alguns falam ovelha, outros falam novilho, mas era uma criação daquele. Ele pensou, eu vou matar e eu vou pegar a carne e pronto, e fico livre desse rebelde. E aí ele arma uma flecha e atira a flecha para acertar. E naquele momento que ele atira a flecha, uma mão invisível pega a flecha e devolve. E ele é atingido pela flecha. E ele não estava sozinho, tinham várias pessoas com ele, empregados dele, ele era um homem que tinha vários empregados. E todos ficam malucos. Você imagina só, você atira a flecha, de repente você vê uma mão que pega aquela flecha e joga de volta em você. E aí eles ficavam loucos. O que aconteceu, meu Deus? Correram para o bispo, para contar para o bispo, tem que fazer uma oração lá naquele lugar. E como eram muitas pessoas falando a mesma coisa, o bispo fez a seguinte proposta: nós vamos rezar 3 dias, perguntando para Deus o que Ele quer nos falar com essa situação. O que Deus tem a nos dizer com essa situação da flecha. Convidou todo o povo da região para rezar. E o povo rezou 3 dias. 3 dias perguntando, rezando. Depois de 3 dias, São Miguel Arcanjo aparece para aquele bispo. E diz para ele que naquele monte era para se construir uma igreja em homenagem a São Miguel Arcanjo, para que clamasse pela libertação de todo mundo. E assim se fez. Esse Monte Gargano, hoje lá é uma igreja. Mas desde aquele dia, aquele bispo levava aquele povo para aquela gruta e lá rezavam e pediam a proteção de São Miguel. E hoje lá é um grande santuário dedicado a São Miguel. Se não me engano, um dos primeiros santuários do mundo dedicado a São Miguel Arcanjo, que clama pela nossa libertação. Por que eu estou falando isso? Porque os anjos, e principalmente Miguel, eles querem intervir na nossa história. Intervir no sentido de nos ajudar, de cuidar de nós. Claro, a gente vê essa imagem e imagina que ele vai intervir assim, com uma espada, com as asas, Isso é uma forma de uma obra de arte. O mundo espiritual a gente não consegue ver e nem decifrar ele. Mas sim, eles podem. Os anjos podem. Ontem mesmo, estava escutando o testemunho de um amigo da cidade de São Paulo. Ele morou um tempo num mosteiro. E um dia, ele estava falando justamente dos anjos, que os anjos,
A gente pode imaginar que não, mas talvez você já encontrou alguém que conversou com você, que te ajudou e que poderia ser um anjo. Porque Deus dá a graça, se for necessário, deles ter um corpo por um momento, uma situação corpórea, nos ajudar a ir embora. Como aconteceu, por exemplo, no livro de Tobias. O anjo Rafael vai junto com Tobias para poder se casar com Sara e receber o dinheiro do seu pai Tobit, né? Não vou entrar nessa história, mas depois você lê lá. O livro de Tobias, você vai ver que aconteceu isso. Mas ontem o Joel, meu amigo, me contava um caso que ele morava no mosteiro. O mosteiro era no interior de São Paulo, no meio do mato. Andava 12 quilômetros de estrada no meio do mato para chegar no mosteiro. E um dia, eles saíram para fazer uma missão fora do mosteiro. E voltando para casa, voltando para o mosteiro, quando eles estavam lá atravessando aqueles 12 quilômetros, no meio do caminho, no meio do mato, o carro estraga. Estragou o carro. Aí eles eram 3, eles desceram, mexeram, tal, e nada. Quando do nada, de repente, aparece um homem saindo do meio do mato. Eles falaram que levaram um susto danado, porque é escuro, de noite, era 1h. De repente chega esse homem lá. O homem chega, o que aconteceu? E oferece ajuda, eles falam, o homem fala assim, entra lá. Vocês dois ficam lá atrás, se o carro voltar, você segura e você vai lá na direção. Vou mexer aqui. O homem mexeu lá, o carro ligou. Beleza, a hora que o carro ligou, eles saíram para agradecer o homem. Não tinha homem. Sumiu. O capô do carro aberto, o carro funcionando. Os 3 tinham visto. Ele falou que um dos 3 falou assim, gente, vamos embora depressa, porque deu até medo. Claro, não estou dizendo que era um anjo, eu estou dizendo que situações como essa podem ser anjos que Deus coloca na nossa vida. Deus coloca os anjos para nos ajudar. E São Miguel é o príncipe desses anjos, o maior de todos hoje. Aquele que combate e que ordena o combate a nosso favor. Portanto, nas nossas lutas, nos nossos desafios, temos que estar atento a Ele. Eu contei para vocês o caso do Monte Gargano. São Francisco de Assis, todo mundo conhece São Francisco, não conhece? São Francisco de Assis rezava todos os anos aquela quaresma de São Miguel. Quem aqui está rezando a quaresma de São Miguel? Levanta a mão. São Francisco rezava todos os anos a quaresma de São Miguel. E alcançava inúmeras graças com a quaresma, inúmeras libertações na sua congregação com a quaresma de São Miguel. Era um santo que tinha uma devoção enorme. E um dos fatos mais marcantes da história de Francisco acontece durante a quaresma de São Miguel, que são as suas chagas. Ele estava durante a quaresma, quase no final, quando ele recebe as chagas. Né? São Francisco de Assis recebeu todos os estigmas de Jesus, né? Ele teve os estigmas nas mãos. E aconteceu isso durante a quaresma de São Miguel. Isso tudo que eu estou contando para vocês é para que vocês tragam para a consciência de vocês o poder que Deus dá aos anjos e principalmente a São Miguel. Porque muitas das vezes na nossa vida a gente fica assim, sem força, é ou não é? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou dar conta disso? Como é que eu faço isso? Muitas das vezes a gente vê que o inimigo, a mesma batalha que ele travou no céu, ele trava dentro da nossa casa, é ou não é? Nos nossos casamentos, nas pessoas que a gente ama que caem num vício, que parece que o diabo foi lá e arrastou ela. Ou você nunca viveu isso na sua família? Ou até mesmo com você? Então esses testemunhos de São Francisco, do Monte Gargano, desse meu amigo Joel, é para você entender que existe um exército ao seu lado. Inclusive o Papa Leão XIII, ele teve uma visão, em final do 1880, entre 1884 e 1886, ele teve uma visão durante a missa. Né? E essa que eu quero até ler para vocês. Ele teve uma visão, ele estava celebrando a missa, de repente ele parou,
e contam que o semblante do Papa Leão XIII ficou desfigurado, ficou diferente. E ele teve uma visão de uma conversa de Jesus com Satanás, de Jesus com o demônio. E vários historiadores, inclusive um chamado Kevin Simon, que escreveu o Papa Leão XIII e a oração a São Miguel Arcanjo, ele fala que assim, o Papa mesmo não escreveu, mas os secretários do Papa, as pessoas próximas ao Papa, conta que o Papa ficou aterrorizado com a visão. Por quê? Porque o diálogo que o Papa presenciou era o seguinte: o demônio diz a Jesus: eu posso destruir a igreja. Ele afirma para Jesus: eu posso destruir a igreja. Jesus diz a ele: você pode? Então vá em frente, faça isso. O demônio diz: para fazer isso preciso de mais tempo e mais poder. Jesus: quanto tempo? Que tipo de poder? O demônio diz: de 75 a 100 anos, e um poder maior sobre aqueles que se entregam ao meu serviço. De 75 a 100 anos, e um poder maior sobre aqueles que entregam ao meu serviço. Jesus então diz: você terá o tempo e o poder, faça com eles o que quiser. Quando a gente escuta isso, que o Papa teve essa visão, a gente pensa assim: mas por que Jesus faz isso? Por que Jesus permite isso? Não é porque Jesus é um doido, porque Jesus é um covarde, não. Porque ele quer mostrar para o demônio que ele é um derrotado. E não entanto, só acontece essa visão, aí o Papa coloca uma oração a São Miguel Arcanjo e cria a oração, e escreve a oração, que a gente reza, inclusive na Quaresma, aquela: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Sabe qual é, não sabe? O Papa Leão XIII, então, escreve essa oração, manda-se rezar todos os dias, ou melhor, em todas as missas ao final. Desde aquele tempo, é indicado pelo Papa Leão XIII que no final de todas as missas se reza essa oração pela libertação da igreja. Mas por que Jesus permitiu isso, uma coisa dessa? Porque ele sabe que o demônio é um derrotado. Porque ele sabe que o demônio perdeu. E para mostrar a sua glória. Porque a glória de Deus é o grande objetivo da nossa história. E Jesus permite isso para que ele mostre, para que a glória de Deus aconteça na vida da humanidade. E até então, é indicado que ao final da missa, hoje não se reza mais, não se tem tanto esse costume mais, se perdeu no tempo esse costume. A partir do concílio foi tirado como obrigatoriedade, ficou só como conselho, indicação, assim, aconselhável que se reze, mas não mais era obrigatório, até o Concílio Vaticano II, ou seja, 100 anos praticamente depois da visão, era obrigatório se rezar a oração de São Miguel ao final, mas depois se tirou essa obrigatoriedade, ficou aconselhável que se reze. Então é mais um testemunho do poder de São Miguel. E a partir daí, o demônio não venceu. Os 100 anos já se passaram. E o demônio não venceu. E não vai vencer. E aí a gente fica se perguntando assim, e às vezes eu já me perguntei isso para o Senhor, falei: Senhor, mas por que a gente tem que lutar tanto? Se o demônio é um derrotado, por que não derrota ele logo e para com isso logo? Por que às vezes o demônio nos tenta tanto, tenta nos destruir tanto? Por 2 motivos. Primeiro, porque somos livres. E se Deus nos protegesse ao ponto de nos tirar da nossa liberdade, nós não o amaríamos de verdade. Você só é capaz de amar a Deus se o amar livremente. Voltando na história da batalha final, quando Deus prova o amor dos anjos, é porque Ele queria que os anjos o amassem livremente.
Então Deus permite todas essas lutas que a gente enfrenta para que possamos amá-lo livremente. E o segundo motivo é por causa dessa liberdade, o pecado entrou. E quando o pecado entra, a gente abriu brecha. E enquanto a gente estiver nessa vida, ainda com as marcas do pecado, nós vamos viver lutas. Lutas. Quem imagina que vai viver nessa vida e vai chegar lá no final dela e falar assim, nossa, meus últimos 30 anos de vida foi só alegria, ou os últimos 3, está enganado. Nesta vida é luta. A vida de perfeita alegria, a vida de total alegria, de plenitude de alegria, é após a nossa morte. É a vida plena e em abundância, é lá. Só que o grande problema e a grande luta da nossa vida é para chegarmos lá. O demônio não quer tirar de nós, não quer nos destruir só nesta vida. Ele quer tirar de nós a salvação eterna. O demônio quer tirar de você aquilo que Deus preparou de melhor, que é o céu, o paraíso. O padre até disse aqui para nós mais cedo, não foi? Que Nossa Senhora nos convida ao paraíso e você disse, eu aceito o convite, não foi que você disse? Sim ou não? O convite já está dado, o bilhete está comprado. Só que o demônio quer rasgar o seu bilhete. O demônio quer tomar o seu bilhete. Muitas das vezes, ele oferece para nós nesta vida, uma vida de prazer, para que a gente perca a vida da glória. Portanto, meus irmãos, é preciso entender esse mistério, de que nesta vida é luta, de que nessa vida é batalha, de que nessa vida nós vamos precisar de São Miguel nos defendendo todos os dias, nós vamos precisar que o nosso anjo da guarda cuide de nós todos os dias, porque isso é o que temos nesse momento. E a vitória é o céu. O padre disse, eu vou repetir, se fala pouco de céu na igreja. Se fala pouco de eternidade. As pessoas parecem não crerem mais na eternidade, no céu, na vida eterna, no paraíso, naquele lugar que é muito melhor do que esse. E isso é uma ação do mal. Essa falta de fé, essa falta de certeza da eternidade do céu, já é uma obra do inimigo de Deus. E que São Miguel, a primeira coisa que eu quero pedir para São Miguel, a primeira coisa que eu quero pedir pela sua intercessão neste dia, é que devolva para nós a consciência da eternidade do céu. Devolva para nós a certeza do céu. Porque eu sei que o demônio tirou isso de nós. O demônio também tirou de nós, e quer tirar de nós, a consciência de que ele existe, de que a gente não tem que lutar contra ele, de que a gente não tem que rezar tanto, de que a gente não tem que pedir tanta proteção de Deus. Ele quer que a gente ache que ele é fraco, no sentido, ele é fraco perante Deus, mas perante nós ele é forte. Perante você, o demônio é forte. Perante você, se você for lutar com suas próprias forças, achando que você dá conta, coitado, já perdemos. Perante Deus, não. E Ele quer que a gente, às vezes, seja descrente. Não precisa ter medo do demônio, não precisa rezar, não precisa pedir libertação para sua casa, não precisa clamar o sangue de Jesus, não precisa rezar a quaresma de São Miguel, não. Isso é demais. Ele quer também que a gente perca essa fé. Porque Ele quer tirar de nós o céu. Então, quando você for agora rezar e pedir a São Miguel, peça a São Miguel para te levar para o céu. Na ladainha de São Miguel, vocês devem rezar na quarentena, tem vários e vários adjetivos que dão a São Miguel, né? Protetor das almas do purgatório, né? Aquele que protege aquelas, né? Aquele que conduz as almas para o céu. Lá fala tudo isso. Por quê? Porque a grande batalha que Deus quer vencer na sua vida é te levar para o céu e os seus para o céu. Durante muito tempo da minha vida, eu clamava por um milagre da conversão do meu pai. Fiz até quaresma de São Miguel. Mas eu queria
uma solução. Meu pai era alcoólatra, bebia muito, e eu queria que meu pai fosse liberto da bebida. E é um desejo válido, concorda comigo? Quem aqui reza para a libertação de alguém, levanta a mão. Também rezo. E eu sonhava assim, em ver o meu pai liberto, em ver o meu pai feliz, com uma ideia boa, um sonho lícito. Só que Deus me mostrou que é muito além disso. Eu rezei pelo meu pai a vida inteira bebeu, e eu rezei muito. Aí quando meu pai ficou doente, que a bebida levou ele para uma doença, ele teve um câncer no esôfago e no estômago, e eu clamava libertação, e aí não era mais só a libertação do vício, era a cura da doença. E aí se tornou um problema em dobro. Tinha o alcoolismo e tinha a doença. Você imagina, dobrou o problema, né? Só que meu pai, com a doença, não teve como beber mais. Com a doença, ele recebeu os sacramentos. Com a doença, a minha mãe o perdoou e ele perdoou ela, que os dois eram separados, e na doença os dois se reconciliaram. Ou seja, na doença aconteceu o sonho que eu tinha de libertação, mas aí tinha a doença. E aí meu pai não resistiu à doença e faleceu. Ficou um tempo doente, mas no tempo da doença dele, ele houve, como diz, o purgatório dele para a conversão dele, ou melhor, para a salvação dele. E naquele momento da doença do meu pai, Deus falou comigo. Eu já era um homem que rezava, já ia muito na igreja. Nos dias de hospital, eu fazia vigília na capela do hospital. Deus falou comigo assim: eu estou preocupado não com a solução dos problemas do seu pai. Eu quero a salvação do seu pai. Porque muitas das vezes a gente quer que Deus resolva problemas. E Deus pode resolver problemas, certo? Mas Deus, muito mais do que querer resolver problemas, Deus quer salvar as almas. Entenda isso. Você que levantou a mão, que reza para a libertação de alguém, não reze só para a libertação, reze para a salvação. Porque a grande batalha contra o mal, contra o inferno, é levar as almas para o céu. Isso é a batalha que temos que enfrentar. Não é uma batalha para tirar uma pessoa da pobreza e levar para a riqueza, da doença para a saúde. Não, não é só isso. Isso é a solução de um problema. Isso pode acontecer e é louvável que você peça. Não estou falando para você não pedir isso. Peça. Peça a São Miguel para tirar aquela pessoa das mãos do demônio, do vício das drogas, da mentira, do adultério, do pecado. Mas não peça só para ela ter uma vida melhor neste mundo. Peça para ela ser salva. A batalha é para a nossa salvação. Entenda isso. A luta espiritual que a gente trava e tudo que o demônio quer fazer conosco é nos tirar do céu. Olha, nós estamos no meio da pandemia, vocês estão aí todo mundo de máscara, louvável, importante. Mas o quanto o demônio usou disso tudo para tirar as pessoas da igreja? É ou não é verdade? O demônio pôs lenha no medo, não foi? Fica com medo mesmo, fica com medo, morre de medo. É ou não é? O demônio colocou uma ideia de que a gente não precisa mais tanto disso. É ou não é? Você mesmo, que vem na gospel, no dia da gospel há alguns anos, tem gente aqui que vem, não tem? Ou alguns meses. Quantas pessoas falam assim, não vou lá mais não, vai ter um tanto de gente lá. É ou não é? Claro, a gente tem que tomar todos os cuidados necessários. Mas a gente vê que o demônio quer tirar as pessoas da salvação, do caminho de salvação. E as pessoas que mais se acomodaram nesse tempo são aquelas que estão com a vida totalmente resolvida. Não, estou tranquilo, minha vida está boa. Para que eu vou caçar problema de arrumar doença? É ou não é que as pessoas falam?
Porque as pessoas ainda estão com o olhar aqui, e essa é a batalha de Deus tirar o nosso olhar deste mundo e colocar o nosso olhar na eternidade, tirar o nosso olhar dessa terra e colocar o nosso olhar na vida eterna. A sua alma é eterna, e é por ela que São Miguel combate, pela eternidade da sua alma, para tirar a sua alma de um olhar terreno e colocar ela com um olhar para o céu, para a eternidade. Portanto, que a partir de hoje, Deus renove a sua consciência do céu. Deus te dê o entendimento de que aqueles que precisam ser libertos, de que você precisa ser liberto, não só para viver neste mundo de forma livre, mas para ir para o céu. Porque o demônio quer tirar de nós a eternidade. Isso tem que ficar claro. Quando a gente parar para rezar a nossa quarentena de São Miguel, quando a gente for clamar que São Miguel nos proteja de todo mal, que ele nos proteja, principalmente, da perda da eternidade. Daqui a pouquinho nós vamos rezar um pouco, pedindo São Miguel uma libertação para nós, mas, por fim, eu quero também chamar a sua atenção para a consciência, né? Porque eu acho que o mais importante de tudo é Deus tocar a nossa consciência. Porque muitas das vezes a gente erra, muitas vezes a gente enfraquece, a gente desanima por falta de consciência. A consciência nossa, às vezes, ela é deturpada. Mas que Deus renove em você a consciência da confiança. Da confiança. Tudo isso que eu estou falando, da batalha, da eternidade, a gente só conquista da confiança. O pecado entrou no mundo porque os homens não confiaram no amor de Deus. Quando a serpente, que é o demônio, fala para Eva que Deus estava enganando ela, porque se ela comesse daquele fruto, ela teria conhecimento do bem e do mal, o que ele colocou à prova? A confiança de Eva em Deus. É ou não é? Quando Lúcifer se rebela contra Deus e diz que não vai servir a Virgem Maria, que não aceita que ela seja a primazia da criação, ele não confia mais no projeto de Deus. Ele perdeu a confiança no projeto de Deus. Quando ele diz que não adorará a Cristo encarnado, é porque ele não confia no projeto de Deus. Ou seja, o projeto dele estava maior do que o projeto de Deus, porque ele confiava no que ele tinha como ideia, como pensamento. Estão me entendendo? Então eu queria que hoje Deus também renovasse em você a confiança nele, de confiar no Senhor, de saber que Ele nos deu de presente os anjos, que São Miguel batalha conosco, e nós precisamos nos abandonar nessa confiança. Porque diante das batalhas, das lutas, muitos momentos nós vamos achar que está perdido, é ou não é? Talvez você já até pense que tem batalha que está perdida. Sim ou não? Talvez você olha para alguém e fala assim, esse aí já não consigo mais. É ou não é? Esse meu filho não tem jeito mais. Meu marido não tem salvação. Não diz isso? Até para você mesmo, que tem vivido uma vida de mentira, uma vida de pecado, e olha para você e fala, eu também não tenho jeito mais. É ou não é esse tipo de sentimento que surge em nós? Então que Deus também renove em você a confiança nele. De que por mais que as coisas estejam parecendo que está tudo dando errado, que se o seu coração está em Deus, Deus vai conduzir tudo. Talvez você não veja tudo que você quer nessa vida, como eu não vi na vida do meu pai. Eu não convivi com meu pai sadio e sem álcool. Eu convivi ele com álcool e depois com doença. Mas eu confio que Deus o salvou. Que Deus te dê essa confiança, que por mais que você não veja tudo que você gostaria de ver, por mais que você não testemunhe tudo que você gostaria de testemunhar, que você confie que o céu batalha por você, e lá Deus te espera, e espera aqueles que você ama, e que se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Isso é uma promessa de Deus.
Isso está na palavra de Deus. E que São Miguel hoje nos liberte e nos proteja de todo mal. Amém? Vamos ficar de pé então para a gente rezar e clamarmos de São Miguel uma verdadeira libertação. Quem quer ser liberto por Deus hoje, levanta a mão. Quem quer ser liberto por Deus hoje, fala: eu quero, Senhor. Eu quero ser liberto de todo mal, da falta de fé, da falta de esperança, principalmente da falta de fé e esperança na vida eterna. Eu quero, Senhor, ser liberto de toda desconfiança do projeto de Deus. Eu quero, Senhor, ser liberto e ter a certeza que Deus tem o melhor para mim. Sempre. Agora fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração e pensa em algo ou em alguém que hoje você gostaria de clamar por uma libertação. Talvez é por você e talvez é por alguém. E fala assim: São Miguel Arcanjo. Fala forte: São Miguel Arcanjo. Eu te entrego esta situação e esta pessoa. E te peço, com as armas do céu, combate ao meu favor. Eu quero, São Miguel, o teu auxílio, a tua proteção e a tua ajuda. E com os olhos fechados, com a mão no coração, repete comigo: gloriosíssimo príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate que empreendemos contra os principados e as potestades, contra os chefes deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Vinde, São Miguel, em auxílio dos homens que Deus criou imortais e fez a imagem de sua própria natureza, e a tão grande preço resgatados da tirania do demônio. São Miguel, com os exércitos dos anjos bons, pelejai hoje o combate do Senhor, como outrora lutastes contra Lúcifer, chefe da soberba, e contra seus anjos apóstatas. Eles não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. São Miguel, combate a meu favor, vinde em meu auxílio e livra-me de todo mal. Os mais maliciosos inimigos têm enchido de amargura a igreja, esposa do Cordeiro Imaculado. Tem lhe dado a beber absinto, tem posto suas mãos ímpias sobre tudo que é para ela, que é para ela mais sagrado. São Miguel, onde foram estabelecidas a sé do Beatíssimo São Pedro, e a cátedra da verdade, como luz para as nações, o mal tem erguido a abominação e impiedade para ferir a igreja e todo o rebanho de Cristo. Portanto, São Miguel, vinde, pois, invencível príncipe, ajudai o povo de Deus
contra as perversidades dos espíritos que atacam a igreja e seu povo. E dai-nos a vitória. São Miguel, combate conosco. E agora levanta os seus braços bem alto, e fala assim: Senhor, foi para a liberdade que tu me resgatou. Faz-me livre, Jesus, pelo poder do teu sangue e pela força das armas do céu. Senhor Jesus, eu quero nesta hora a proteção de São Miguel Arcanjo e de todos os anjos, em especial o meu anjo da guarda. Portanto, Senhor, eu creio que o Senhor me ama infinitamente e tem o melhor para mim, e cuida de mim, e combate por mim. Por isso, Senhor, derrama sobre mim a tua graça, o teu amor, e faz-me livre,